Eu quero convidar os irmãos para abrirem comigo a palavra de Deus no texto bíblico de Josué. Josué capítulo 1. É um texto bem conhecido dos irmãos, acredito. Mas nós vamos ler esse texto e vamos pedir a Deus que nos ajude a extrairmos dele lições práticas para a nossa vida cristã normal. Josué capítulo 1. Eu vou ler apenas a introdução deste texto, deste livro, que é muito precioso para a Igreja de Cristo. Eu vejo que na capa do boletim dos irmãos está o pastor Márcio, tratou sobre a igreja, e esse livro fala muito sobre igreja, certamente. Diz assim a palavra de Deus. O título editorial é Deus fala a Josué e anima-o. E trazendo para a nossa realidade, então, Deus fala ao pastor Márcio, ao pastor Paulo, ao presbítero AB, ao diácono AB, ao líder AB, e anima-o. É isto que nós queremos que o texto nos fale nessa noite, no momento que a igreja está aniversariando. Então diz assim a palavra de Deus: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Convido os irmãos a fazermos mais uma oração. Nosso Deus e Pai, nós louvamos o teu nome com ação de graças, porque tu és o Deus de nossas vidas, tu és o Deus de nossa fé, o Deus de nossa esperança, o Deus da igreja, o Deus da família, o Deus nosso de cada dia. Pai do céu, nós louvamos por este encontro nesta noite, por este culto que te prestamos com sinceridade, com singeleza de coração. Pai Santo, oramos que nos ajudes agora a entender a tua palavra, que o meditar dos nossos lábios sejam agradáveis ao coração do nosso Salvador, do nosso Redentor. Pai Santo, ilumina-nos a todos aqui nesta noite.
e dá-nos tua paz. Dá-nos o teu perdão. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, primeiramente eu quero cumprimentá-los pelo 11º aniversário, né, pastor? 11º aniversário. É uma igreja nova, uma igreja que está, por assim dizer, entrando na adolescência, né? Na fase de adolescência, não é? E vocês têm um caminho a percorrer com Cristo. Com Cristo. Eu estava vendo aqui, lendo o pastor Márcio dizendo o que é a igreja, ou ele perguntando o que é a igreja, não é o que é a igreja é isso, é aquilo e tal. E no texto que nós lemos e na meditação que vamos fazer nessa noite, então nós vamos querer que você entenda que a igreja é um povo que está a caminho, ok? Nós somos a comunidade da fé, que assim como o povo judeu estava indo rumo a Canaã, a terra prometida, nós, de forma semelhante, somos um povo que estamos também caminhando rumo a Canaã celestial, correto? Rumo a Canaã celestial. E certamente nesta caminhada, como cantamos aqui vários cânticos, hinos, e o pastor se referiu em vários momentos, nós passamos por altos e baixos, não é? Por intempéries, por peripécias, por problemas, na verdade, por lides, que se não for Deus que esteve, que está, que estará ao nosso lado, Israel que o diga, a igreja que o diga. 11 anos de luta. Imagino que lutas, problemas, vitórias. Então, no espírito do cântico que cantamos, te agradeço, não é? Te agradeço por me libertar. Nós vamos falar nessa noite, não é? Por tuas promessas, por tudo o que és. E meus irmãos, imagino que nesses 11 anos, vocês, os pastores que por aqui passaram, os pastores que aqui estão, então têm falado para vocês, e vocês têm repetido, e vocês têm falado, têm testemunhado, que a Bíblia, Velho e Novo Testamento, a palavra de Deus, inerrante e infalível, é um texto inspirado por Deus. A Bíblia é nossa única regra de fé e de prática. E nisto nós vivemos. E sob esta orientação nós caminhamos, ensinamos e praticamos. Então, o livro de Josué tem princípios e tem ensinamentos próprios relacionados tanto ao povo de Deus, que buscava a posse da terra prometida diante de problemas tais ou quais, quanto para a igreja hoje, a igreja de Cristo hoje, nos nossos dias, e, portanto, a igreja presbiteriana do Jaraguá. O texto que li e que disse para vocês é um texto conhecido, imagino, vocês já ouviram várias pregações sobre esse texto, e nós vamos falar pouco sobre ele, diante das muitas lições que o texto nos fornece. Então, assim, o texto que lemos põe em relevo e destaca de uma maneira muito especial o Deus de Israel como o guia do seu povo. Ok? O Deus de Israel como
o guia do seu povo. E eu convido a vocês, irmãos, amados, a verificarem comigo algumas das lições que esse texto nos fornece, tendo como ponto de partida e de apreciação o seguinte tema: o Deus que nos guia, ok? O Deus que nos guia. Pensem no povo de Israel, no passado, pensem na igreja de Cristo nos dias atuais, pensem na igreja sua, na nossa igreja aqui. Nós, a igreja de Cristo, o novo Israel, precisamos ter absoluta convicção, como tinha o povo de Deus nos dias de Josué, de que o Deus em quem nós cremos, o Deus a quem nós servimos, é de fato o Deus que pode, quer e deve ser o guia de nossa vida, de nossa caminhada. Daí dizer o poeta dos Hebreus, o escritor do Salmo 48, versículo 14: este Deus é o nosso Deus para sempre, e Ele será o nosso guia até a morte. Ok? Este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Queridos irmãos, tendo o nosso Deus, o Senhor, por guia, como conduta e como chefe, dando início a mais um ano de existência, ao 11º, não é? Passaram-se 11 anos. Inicia-se agora o 11º ano. Então, assim, tendo o Senhor como guia, como chefe, como conduta, dando início a um novo ano, um ano mais na vida da igreja, como indivíduo, como família, como igreja de modo especial. Ano em que certamente Deus proporcionará muitas surpresas, muitas perplexidades, tanto quanto alegrias e vitórias. Eu quero, então, assegurar que vale a pena pensar neste Deus que nos guia. Vale a pena conhecê-lo melhor. Afinal, Ele é o Deus da igreja, Ele é o Deus que nos guia. Então, no texto que lemos, o Senhor se apresenta a Josué e se apresenta como Deus guia do seu povo. Como Deus que estava dirigindo o futuro, o destino e a sorte do povo de Israel, mesmo nos momentos mais dramáticos, mais agudos, em circunstâncias as mais adversas. E ao se apresentar a Josué, Deus lhe leva uma notícia pouco agradável. Diz Deus a Josué, versículo 2: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te e passa este Jordão, tu e todo este povo. É o versículo 2. Esse aviso de Deus traz à nossa mente e ao nosso coração, primeiro de tudo, uma lição de caráter profundamente consoladora. Qual seja? É que o Deus que nos guia é o Deus que não é surpreendido com os nossos problemas. Moisés, meu servo, é morto. Ninguém sabia. Ninguém sabia que Moisés tinha morrido. Deus vem a Josué e diz: Josué, meu servo Moisés é morto. O Deus que nos guia, meus irmãos, é o Deus que não é apanhado de surpresas pelos problemas, pelas dificuldades, pelas lutas que nos acontecem.
Deus já sabia que Moisés havia morrido e muito mais. Deus mesmo dera àquele líder, a Moisés, a ordem mais estranha que a mente humana pode perceber. A ordem mais esdrúxula. Deus vem a Moisés e lhe diz: Moisés, sobe ao monte Nebo, contempla a terra e morre ali. Se você ler lá Deuteronômio, final de Deuteronômio, você vai ver isto. É estranha uma ordem assim: sobe ao monte, contempla a terra e morre. Moisés subiu ao monte e Moisés contemplou a terra, terra que seus pés não puderam pisar, e morre ali. E vocês sabem, nós sabemos, Moisés andou com aquele povo 40 anos no deserto. E certamente, irmãos, o sonho maior de Moisés era entrar na terra prometida, na Canaã. Mas não pôde entrar. Sim. O que isso significa? Isso significa que o Deus que nos guia nunca é apanhado de surpresas pelos problemas de nossa existência. A Bíblia diz que quando Lázaro morreu, João capítulo 11, Jesus Cristo se aproximou dos discípulos e disse: Lázaro dorme. Lembram? Lázaro dorme. Ora, os discípulos disseram: Senhor, se Lázaro dorme, está tudo bem. Os discípulos não sabiam de nada. Jesus sabia de tudo. O que Jesus estava dizendo para eles é que Lázaro não morreu. De repente chega alguém pedindo a ajuda de Jesus, amando da irmã de Lázaro, e Jesus ficou ainda 4 dias. Lembram disto, não é? Do texto de João 11. Jesus ficou 11 dias, aliás, 4 dias ainda. E Jesus sabia que Lázaro não havia morrido. Pedro, uma vez Pedro foi interrogado por Jesus às margens lá do Tiberíades. E Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. Jesus perguntou pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Pedro respondeu: sim, Senhor. E Jesus perguntou pela terceira vez. E quando Jesus perguntou pela terceira vez, aí Pedro, então, viu que a coisa não era de brincadeira. Jesus usou outra palavra para, então, chamar a atenção de Pedro, para despertá-lo. Pedro curva a cabeça e responde agora de maneira diferente. Pedro disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Vejam, irmãos, pensando nesta parte da resposta de Pedro: tu sabes todas as coisas. Então, isto vale muito para nós hoje. O fato de que o Deus que nos guia é o Deus que sabe todas as coisas. É o Deus que não é surpreendido pelos problemas de nossa existência. Moisés, meu servo, é morto. É um problema crucial, difícil, agudo, para um povo que está a caminho pelo deserto. Para um povo que tinha em Moisés o líder guarda de sua vida, de sua caminhada. Para um povo que dependia muito daquele homem. Aquilo era um golpe tremendo, terrível, horrível. Mas o fato que nos chama a atenção é que Deus não se deixa apanhar de surpresas pelos nossos problemas. Pelos problemas da nossa vida. Esta é a verdade. Isto, para mim, vale muito. Moisés, meu servo, é morto, disse Deus a Josué. Josué não fazia nem ideia. É isto, irmãos. Então, guardem para a vida da igreja, da família, para a sua vida pessoal, esse fato. Anotem, por favor.
O nosso Deus é o Deus que não se surpreende. Deus não se surpreende com o pastor que vem para a igreja, com o pastor auxiliar, com o presbítero que é eleito, com o diácono que é eleito, com a família que vem para a igreja. A gente às vezes fica abismado. O nosso Deus não. Ok? Isto é importante. Isto é importante. Agora, o texto nos sugere uma segunda lição. Qual seja, o Deus que nos guia é o Deus que não falha em suas promessas. Ok? O Deus que nos guia é o Deus que não falha em suas promessas. Nós cantamos o cântico Te Agradeço, lembram? E lá no meio diz, agradeço o quê? Por tuas promessas. Por tuas promessas. Irmãos, o nosso Deus não falha em suas promessas. Ele faz uma promessa a Josué. Uma promessa que já tinha feito a Moisés. Versículo 5. Assim como fui com Moisés, também eu serei contigo. Ok? Assim como fui, Deus disse para Moisés, Deus disse para Josué, meu servo Moisés é morto. Agora você vai tomar a liderança da igreja, do povo. Você que vai entrar com o povo. E eu quero dizer para você o seguinte, que assim como eu fui com Moisés, que é morto, assim também eu serei contigo. Meus irmãos, Deus de fato tinha sido com Moisés em todos os instantes, mesmo nos momentos mais dramáticos e mais agudos da caminhada. Conhecemos a história. A Bíblia diz que lá na sarça ardente, quando Moisés estava lá longe no deserto, Deus vai até Moisés e Deus diz a Moisés, Moisés, vai a Faraó para tirar o povo. E Moisés relutou. Moisés não quis ir. Depois de uma luta muito grande com Deus, o Senhor Deus lhe disse, porque Moisés disse, eu não posso ir porque eu não sei nem falar, eu sou pesado de língua, tal, manda outro. Mas Deus disse assim para Moisés, eu serei contigo. Eu porei na tua boca a palavra que deverás dizer, porque ele disse que não sabia falar. Eu farei por teu intermédio os prodígios que precisarão ser feitos. Esta foi a promessa de Deus a Moisés. E Deus nunca abandonou a Moisés. Meus irmãos, Deus nunca desiludiu a Moisés. Deus nunca faltou a Moisés. Mesmo nos momentos mais decisivos. E a gente podia lembrar aqui de vários, não é? Quando o povo estava encurralado lá junto do Mar Vermelho. De um lado, as montanhas. Do outro lado, o areial escaldante, difícil. Para uma multidão de quase 2 milhões de pessoas. À frente, o Mar Vermelho. Na retaguarda, o exército de Faraó, o próprio Faraó. Então, que vinha com a sua cavalaria, com o seu exército, então, louco para, então, fazer com que o povo voltasse ao cativeiro. E é nessa hora que Moisés, então, se sente numa situação difícil. E Moisés clama a Deus. Deus, o que fazer agora? E Deus diz, Moisés, por que clamas a mim? Diz ao povo que marche. E aí, meus irmãos, Moisés manda o povo marchar, não é? E o mar se abre. O mar se abre. E o povo, nós cremos, eu creio, estou falando para um povo que crê na Bíblia,
portanto, crê nisso. Então, o povo adentra ao mar. E é um mar tremendo. E o povo anda a pé enxuto dentro do mar. Então, aquelas duas montanhas de água, 2 paredões de água, e o povo baixando. E quando o povo saiu lá fora, que o exército então entrou todo dentro do mar, então Deus fecha as águas e o povo é vitorioso lá e o exército aqui então morre afogado. Outro momento que Deus prova que estava com Josué foi lá em Meribá, quando o povo partiu para cima de Moisés para apedrejá-lo, porque o povo estava morrendo de sede. E Moisés então clama a Deus, dizendo: Deus, tu nos trouxeste então para cá, e está faltando água, o povo está morrendo de sede, e o povo está vindo para cima de mim para me apedrejar. E Deus disse para Moisés: Moisés, fala a rocha. E foi no momento de desespero Moisés bateu a rocha com o seu cajado, ok? E mesmo Moisés batendo a rocha e não falando, Deus não decepcionou Moisés. Deus não decepcionou ao seu povo. Houve água abundante para descedentar a sede daquele povo. Meus irmãos, o Deus que nos guia é o mesmo Deus. É o Deus que não falha em suas promessas. Eu serei contigo, disse Deus a Josué. E foi, ok? E foi. E não faltou a Josué, mesmo nos momentos mais decisivos de sua caminhada. Essa terra eu darei a este povo e aos seus descendentes. E deu. Deus não tinha dito isso a Moisés? Agora ele repete para Josué. Porque Deus disse para Josué: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Esta terra eu darei a este povo e aos seus descendentes. E deu. Isso significa que nós, o novo Israel, podemos e devemos sempre confiar em Deus e em suas promessas. Ou seja, caminhamos pela fé. Nós vivemos aqui pela fé. Igreja do Jaraguá, nós caminhamos pela fé. Atentem para isso, irmãos. Tudo o que os israelitas tinham era uma promessa. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo, Josué. Eles estavam diante de um rio caudaloso, transbordando. Não tinham ponte, não tinham barcos, não tinham salva-vida, não tinham nada. Vocês sabem que quando Deus chamou Josué, estava ali nas campinas de Moabe, e entre o povo e a terra prometida, o que tinha? Apenas o rio Jordão. O rio estava transbordando. O rio estava transbordando. E eles não tinham salva-vidas. Eles não tinham ponte para atravessar. Eles tinham que atravessar, passar para o outro lado, porque a terra estava do outro lado, a promessa estava do outro lado. A única coisa que eles tinham era a promessa de Deus. A promessa de Deus. Aqui, Deus se apresenta como fiador de suas palavras. Deus diz no versículo 5 do capítulo 1, Deus diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias de tua vida. Como fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esta foi a promessa de Deus a Josué. E no final do verso 9, vejam lá, no final do verso 9, Deus diz: o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Igreja do Jaraguá, 11 anos. Assim como Deus foi com Moisés,
assim como Deus foi com Josué, assim Deus será com vocês. E não esqueçam disto, que o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esta é a promessa de Deus a Josué. Eu vou estar com você, Josué. Aonde quer que você vá, a minha graça irá com você, para lhe dar força, ousadia e sabedoria, para você, com esse povo, herdar o quê? Herdar a terra prometida. E agora, pastor Márcio, pastor Paulo, para nós aqui, Deus irá conosco até o fim, para quê? Para nós herdarmos a Canaã celestial. Nós somos peregrinos, nós estamos a caminho, nós não sabemos quando Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja, e enquanto ele não vier, nós somos caminhantes, nós estamos em busca da Canaã celestial. Irmãos, e o livro todo de Josué mostra como Deus cumpriu fielmente esta promessa, apesar da ingratidão, da rebeldia, da infidelidade da primeira geração, aquela geração que ficou plantada no deserto, aquela geração que morreu no deserto, que não pôde chegar ali aquele momento. Irmãos, tudo o que eles tinham era o quê? Era a promessa. Estavam diante de um rio intransponível. Do outro lado, 7 nações guerreiras esperavam por eles. Eles não tinham armas, ficaram 40 anos no deserto, não tinham treinamento militar, de forma alguma. A única coisa que tinham era a promessa de Deus: eu serei contigo. Imagine só. E Deus estava dando a terra. Aliás, já tinha dado a terra. Bastava que eles, então, tivessem peito para conquistá-la. Mas lá depois do rio, eles iam encontrar, então, cidades, reinos, cidades fortes que eles precisavam vencer. E, de fato, o livro mostra como, pela fé, o rio Jordão se abriu. Vejam só que coisa, irmãos. Então, o livro de Josué mostra, e vocês podem então ver depois, quem não conhece o texto, o livro mostra que o rio Jordão se abriu. Mostra como pela fé caíram as muralhas de Jericó, não é verdade? Caíram as muralhas de Jericó. Como pela fé eles venceram reis poderosos, e como pela fé eles apossaram da terra prometida. Ou seja, Deus estava com eles. O resumo de tudo é isto: Deus estava com eles. O segredo de Israel era Deus com eles. O segredo dessa igreja aqui, completar 11 anos, é Deus com vocês. O segredo de vocês serem vitoriosos para frente é Deus com vocês. O pastor Márcio se referiu ao fato de que hoje é difícil ser crente. Eu entendi mais ou menos isso. É difícil ser crente porque as tentações são inúmeras, não é? Então, as investidas satânicas são muitas. E eu imagino, irmãos, que uma das grandes tentações que o diabo coloca em nossa vida, então, é a gente pensar que Deus não existe, que isso que nós fazemos é balela, que isso não vale nada, que isso não vale a pena, que a Bíblia é papel, tal, e muitos têm se desviado pelo caminho. Assim como lá, uma geração toda se perdeu, ok? Mas, meus irmãos, as promessas de Deus, elas não falham. E eu queria então registrar aqui um fato interessante. É que as potências do mundo, quase todas, dominaram a Palestina. Quase todas.
E do ponto de vista humano seria inconcebível alguém imaginar, alguém crer, no retorno de Israel para a Palestina. E isto aconteceu quando? Em 1948, não é? 1948. Um verdadeiro milagre. E por que aconteceu? Aconteceu porque o Deus que nos guia é o Deus que não falha em suas promessas. E vocês estão vendo hoje, não é? Vocês veem hoje potências querendo destruir Israel. Querendo destruir Israel. E não vai destruir. Não vai destruir. Justamente porque o Deus que nos guia é o Deus que não falha em suas promessas. Da mesma forma, acontece conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Creia, igreja, que o Deus que nos guia é o Deus que não falha nessas promessas que Ele faz para a igreja. Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias, até o fim. Então, a primeira lição, qual foi? É que o Deus que nos guia é o Deus que não se surpreende com os nossos problemas, com os problemas da igreja, da família nossa, do crente. A segunda lição qual é? O Deus que nos guia é o Deus que não falha em suas promessas. E vou terminar. Vou terminar porque senão o pastor nem chama mais, né, pastor? Vou terminar. A terceira lição, tinha 5 lições, vou colocar 3, não é? A terceira lição é que o Deus que nos guia é o Deus que exige do seu povo esforço e empenho na realização de sua obra. Isso aqui cabe a nós. Ok, irmãos? As 2 primeiras é de Deus, esta é da igreja. E eu queria então deixar esta lição com a igreja aniversariante, com a igreja que labuta, com a igreja que trabalha, com a igreja que evangeliza, com a igreja que então tem as suas ovelhas aqui e tem muitas ovelhas espalhadas ao redor do templo. Pois bem, o Deus que nos guia é o Deus que exige do seu povo esforço e empenho na realização de sua obra. Deus reclama, Deus exige do seu povo consagração, entrega total na realização de sua obra. Irmãos, sem consagração, sem vida santa diante de Deus, no trono da graça, então a igreja do Senhor não desempenhará nunca o mandado de Deus, a obra de Deus aqui na terra. E eu quero que você guarde isto na mente, porque é assim, meus irmãos, que o verbo esforçar-se, na sua forma reflexiva, aparece 3 vezes, em apenas 3 versículos, versos 6, 7 e 8. Esforça-te, 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 diz o Senhor Deus a Josué. 3 vezes seguidas, o Senhor ordena a Josué que se esforce. O Deus que nos guia não é Deus de homens acomodados, não é Deus de pessoas acocoradas, é o Deus que exige entrega total, esforço, coragem, espírito de sacrifício. Eu sempre disse para as igrejas por onde eu passei, que sem sacrifício não se serve às grandes causas. E vocês estão imbuídos com a maior causa do mundo. O trabalhar com coisas que têm consequências eternas. É isso, irmãos. Sem sacrifício não se serve às grandes causas. Deus deu a terra a Israel. Mas a terra precisava ser o quê? Apossada. Deus abriu o rio Jordão, mas o povo tinha o quê? O povo tinha de atravessar.
e o rio estava cheio. Deus derrubou os muros de Jericó, mas o povo tinha de entrar e tomar a cidade. Sim, Deus parou o sol, mas o povo tinha de lutar. Entende isto? Isso não é brincadeira, não, é coisa muito séria, irmãos. O paralelo com a vida cristã é o mesmo. Como eu disse no começo, nós somos a comunidade da fé, o povo que está a caminho. Nós somos peregrinos. Se você ler o Salmo 120 até o Salmo 134, vocês vão ver que estes salmos são salmos de peregrinação. O povo, quando ia para uma das 3 festas lá em Jerusalém, o povo ia cantando estes salmos, ok? Salmo 121, por exemplo. Lembram do Salmo 121? Como é que começa? Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Meus irmãos, o povo cantava este e mais 15 salmos, salmos de romagem, salmos de degraus, salmos de peregrinação, porque na caminhada eles tinham conflitos, eles tinham dificuldades, eles enfrentavam inimigos, eles enfrentavam a morte. Mas eles contavam com Deus, o Deus que nos guia, o Deus que guia a igreja, o nosso bom Deus, o nosso Deus para sempre, o nosso guia até a morte. Então, o paralelo disto que nós estamos dizendo com a igreja hoje é o mesmo. Nós somos um povo a caminho. E eu queria pedir permissão a vocês para ler, e vocês podem abrir a Bíblia comigo, 2 textos da palavra de Deus. O primeiro está em 1 Timóteo capítulo 6 e o segundo em 2 Pedro capítulo 1. E eu quero que vocês acompanhem, guardem e grifem esses textos para lide de vocês. O primeiro está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. E vocês vejam que o paralelo, irmãos, é o mesmo. Então, assim, diz 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Vamos lá. Combate o bom combate da fé. Lembram que o texto lá de Josué, no finalzinho do texto, então fala do esforçar-se. Aqui está. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. O segundo texto está em 2 Pedro. Vejam lá. 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, vejam aqui o crescendo, né? Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento,
Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, Deus, e agora eu termino, vejam, Deus jamais pede de nós aquilo que não nos dá. Deus só pede de nós na razão direta de sua doação. De sua doação. Então, a gente viu aqui irmãos tocando, cantando, outros acompanhando, um prega, então outro doa, outro faz assim, outro faz assado. Deus só exige de nós na razão direta de sua doação. Ele nunca faz injustiça conosco. E aí, eu termino dizendo que fique, pois, a igreja de prontidão e alerta para no momento exato, quando o Senhor chamar, convocar qualquer um de vocês, qualquer um de nós, sabendo que Ele conhece tudo, inclusive as nossas possibilidades, tanto quanto as nossas limitações, que possamos nós dizer: Senhor, tudo o que eu tenho e sou, ponho no teu altar. Tu que sabes todas as coisas, tu que não falhas em tuas promessas, tu que exiges de nós nesta participação, condiciona-nos no poder do teu Espírito e alegremente cumpriremos o teu mandado. Que seja esta a vossa oração e a vossa decisão hoje, quando a igreja completa 11 anos, e por toda a existência desta igreja, por toda a sua existência, por toda a sua vida, que o Senhor Deus vos abençoe, que o Senhor Deus nos abençoe. Amém. Obrigado, pastor.